Pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre a importância da teologia para a vida da igreja, na verdade para a vida do cristão no geral, e é importante salientar algumas questões. Primeiro que a gente observa um crescimento evangélico no país, só que eu não sou tão otimista porque a gente percebe mais um inchaço do que um crescimento saudável, ou seja, você tem muitas pessoas ali lotando templos e igrejas evangélicas, mas muitas dessas pessoas estão ali às vezes por emoções, estão ali em busca dos seus próprios interesses, estão ali sem conhecer de fato a palavra, sem uma transformação real de vida. Nosso país ainda é marcado por muita desigualdade, muita corrupção, muitos problemas, então a gente não vê um reflexo muitas vezes tão positivo desse crescimento. Essa é uma questão a ser considerada, porque pessoas que têm suas vidas transformadas por Deus, consequentemente, elas também transformam o seu redor, elas também influenciam positivamente ao seu redor para a glória de Deus. Então, no meio desse crescimento todo, a gente observa uma igreja que ela vai crescendo, mas sem uma raiz, sem um fundamento, sem conhecer de fato aquilo que a Bíblia ensina, e ela se torna um gigante com os pés de barro. Então é vital para a igreja o conhecimento da teologia. E a teologia ela tem que ser bíblica, ela tem que ser cristã, ela tem que ser relevante. Né? Esse resumo eu peguei emprestado do Stanley Grenz e Roger Olson, que são teólogos, né? O livro deles, Iniciação à Teologia, da Editora Vida, eles trazem esses 3 princípios aí para resumir a teologia. Ela tem que ser bíblica, porque ela tem que se fundamentar na palavra. Né? Então o líder, o pastor, o professor da escola bíblica tem que conhecer bem a palavra. No caso, os ministros precisam ser treinados e conhecer a Bíblia, as línguas originais, usar bem as ferramentas, os comentários, né? E fazer com que a igreja seja bem alimentada no sentido de um alimento sólido trazido pela Bíblia, moldando as mentes, os corações, a vida das pessoas. Ela tem que ser cristã no sentido de que nós temos mais de 2000 anos de tradição cristã. Desde a infância do cristianismo, os primeiros irmãos, vamos dizer, os primeiros teólogos ali começam a formular já, organizando as doutrinas, aquilo que eles criam em face das perseguições, das falsas filosofias e falsos mestres. Então eles começam ali a organizar e aquilo vai crescendo, vai se sistematizando e vai nascendo a teologia como nós temos hoje. Né? E a teologia ela tem que ser relevante, no sentido de que o teólogo é filho do seu tempo. Deus levanta os seus em cada época, em cada século, para que sejam porta-vozes dele, mas que façam isso de maneira relevante. Não que a Bíblia não seja relevante, mas se você não estuda, não conhece e não aplica corretamente, dá a impressão de quem está ali ouvindo ou vendo que aquilo é algo ultrapassado, quando na verdade não é. Então, o teólogo ele tem que estar ali com a Bíblia na mão, como dizia o Karl Barth, o jornal na outra mão, antenado com aquilo que acontece, ligado na cultura, na política, nos acontecimentos, para que ele esteja ali o tempo todo trabalhando em cada contexto. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo fez dessa forma, quando a gente vê ele lá no Evangelho de João, né, falando com a mulher samaritana, ele fala de uma forma, ele aplica de uma forma, ele usa exemplos de uma forma, e você vê também quando ele aborda Nicodemos, um mestre da lei, a conversa é de uma forma. Então Jesus muito sabiamente, perfeitamente conseguia aplicar bem. Aí você olha um apóstolo Paulo da vida, um homem cheio do Espírito Santo, trabalhado por Deus, um homem com vasto conhecimento, que é escolhido para evangelizar os gentios e levar o evangelho ali para aquele mundo antigo, e ele conseguiu fazer isso muito bem, de sorte que ele aplicou bem e conversava bem com todos os tipos de pessoas. Então, a teologia ela tem esse papel aí de ser relevante, né? de trabalhar as perguntas da nossa época. Então, o que é que a teologia tem para falar sobre agora, sei lá, a pandemia, sobre a minha vida comum, sobre o meu casamento, sobre questões éticas, enfim. A teologia ela dialoga com várias áreas do conhecimento. Né? O teólogo é aquele que ele vai ter ali uma raiz, uma base para lidar com todas as questões. Claro que não é alguém que vai saber de tudo, mas vai estar conectado buscando sabedoria em Deus e como lidar com as questões da época. Então tudo isso tem que estar incluído
e a teologia ela precisa ser incentivada nas igrejas hoje, o estudo, né, da palavra. Nós vemos hoje muitos crentes que não conhecem a palavra, usam os versículos fora do contexto, doutrinas que não estão na palavra, pessoas que acreditam em tudo, pessoas que são levadas facilmente pelos falsos mestres, por exemplo, os televangelistas, em sua grande maioria, homens sem nenhum conhecimento. Aí vem a teologia da prosperidade, se é que a gente poderia chamar aquilo de teologia, mas é uma aberração, vamos dizer assim, que explora a fé das pessoas, que se utiliza dessa fraqueza e dessa ignorância que muitas pessoas têm com relação à teologia para ensinarem ali coisas totalmente equivocadas e alheias àquilo que a fé cristã ensina. Então, quando você é alguém que não tem um bom conhecimento bíblico, é um cristão que não busca se firmar e conhecer, e é uma igreja que é bem alimentada, ela é mais facilmente levada pelo engano e pelas seduções da nossa época. Então hoje você tem muito o pessoal voltado para a questão do gospel. Eu sinceramente nunca gostei muito dessa cultura gospel, né? Eu me lembro no início da fé, claro, a gente tem aquela ingenuidade de achar, não, o que é gospel é bom, porque é gospel é de Deus. Se eu quero transformar algo em cristão, só eu chamar de gospel, quando tem muito lixo gospel aí, que não tem nada a ver com gospel. Gospel, para quem não lembra ou talvez não saiba, é a palavra inglesa para evangelho, mas que se torna rótulo aí para uma cultura, vamos dizer assim, subcristã, que é uma cultura muito pobre, diga-se de passagem, com músicas ruins, muitas delas vazias, justamente por falta de conteúdo teológico. Músicas são muito importantes para a vida da igreja, e a gente conhece a teologia de uma igreja através das suas músicas. Aquilo que é cantado, a maneira como Deus é adorado ali, diz muito sobre uma igreja. Então, os bons teólogos já dizem, você quer conhecer a teologia de uma igreja, observa o que é que ela está cantando. Infelizmente, o que a gente vê é que a igreja está cantando muita coisa ruim, disfarçada de cristianismo, mas que não serve para muita coisa. Então, muito cuidado, né? Por isso que é bom a formação teológica do músico cristão, para que ele seja alguém comprometido com a arte boa, uma música boa, de qualidade, e também uma música que leve a igreja vamos dizer, aprender melhor e absorver melhor as doutrinas cristãs. Exemplo das músicas mais antigas, cantor cristão, os hinários, enfim, você vai ver ali músicas de alta qualidade teológica, né? Porque muitos dos seus compositores eram bons teólogos antes de tudo. A gente vê a fraqueza dos púlpitos, quanta besteira é pregada, quanta coisa errada tem sido ensinada, quanto a vida das pessoas tem sido mal direcionada por falta de conhecimento. Então, dentro de uma perspectiva bíblica, é inadmissível que o pastor ele não busque conhecer, estudar e se antenar, porque senão ele pode ser uma catástrofe na vida de uma igreja e na vida das pessoas. Eu só vou saber conhecer melhor a Deus e saber pregar melhor e direcionar a vida das pessoas se eu estiver bem conectado. Então você vê hoje muito pastor focado em autoajuda, utilizando sermões muito fracos, no sentido de que não conhece bem, aí ele conta uma história que não tem nada a ver, as coisas fora do contexto, muito focados em emoções, em histórias, em mexer com o sentimento das pessoas, mas o principal não está ali. Então isso acaba sendo um desastre para a vida da igreja, como infelizmente tem sido muito, né? Porque você vai encontrar vários indivíduos aí que têm o título de pastor, mas que infelizmente né, não faz muito sentido. Então isso é muito triste. Então tem a máxima na teologia, né? Todo pastor é teólogo, mas nem todo teólogo é pastor. Isso envolve o ofício, isso envolve o cuidado. Então você às vezes vai ter o teólogo profissional que está mais ali no ensino, na produção de livros para fornecer munição para o teólogo leigo trabalhar na igreja e chegar na vida de todas as pessoas. Então, teologia é vital, é importantíssima, né? Não tenha preconceito com ela. Então, assim, não adianta dizer, tem que estudar só a Bíblia, mas não tem como, tem pessoas que são ingênuas, né? Elas acham que porque você vai ler outros livros você está fugindo da Bíblia, não é verdade. O bom teólogo está sempre trabalhando com a Bíblia, ampliando o conhecimento bíblico, o conhecimento da cultura ao redor para ele interagir. Então eu tenho que ler e estudar a Bíblia, mas eu também preciso dos bons livros que complementam isso, né? E que me ajudam a crescer e a melhorar. Então a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa buscar isso, a gente precisa incentivar isso, né? A leitura dos bons livros, um conhecimento, uma teologia saudável,
para que a igreja melhore, para que a igreja saiba se situar e que ela seja bíblica, cristã e relevante. Então precisamos pensar nisso com muito carinho, porque o cenário que temos ele não é bom. E não é bom justamente porque a teologia é ruim. E teologia ruim, ela é perigosa para a nossa vida e ela leva as pessoas a viverem também errado, né? Então é muito sério essa questão. Então, se você gostou, se você concorda ou discorda, né, curta, compartilhe, comente de maneira respeitosa. Se você não é inscrito, quer ver mais vídeos ou gostou e gosta de alguma forma daquilo que eu tenho trazido aqui, né, se inscreva aí no canal, aproveita aí, fica um abraço e até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu aí!